Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de Batman Arkham Knight, o quarto jogo do Batman a ser lançado pela franquia Arkham da Rocksteady e o último na cronologia, pelo menos até o momento. O jogo original foi lançado em 2015 no PlayStation 4, PC e Xbox One, e é essa a versão que vai ser jogada aqui, a do Xbox One. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, nada de side quest ou DLC. E as cenas de gameplay aqui são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem já viu matar a saudade. Por isso, vai ter vários cortes. E agora sim, eu espero que você goste, que deixe o seu like e a sua inscrição, então vamos para a história, senta aí. O Coringa tá morto. Depois dos eventos de Arkham City, o seu corpo foi cremado. E assim se encerra a influência do palhaço do crime em Gotham. Ou é o que todos pensavam. Porque essa história agora é sobre como o Batman morreu. A história começa 9 meses depois. A cidade parecia em paz sem a influência do Coringa. A criminalidade caiu, mas Gotham era uma bomba relógio só esperando o próximo vilão surgir. Na noite de Halloween, o policial Owens entra numa lanchonete conhecida no centro de Gotham. Tudo parecia normal, até que um dos clientes pede para que o policial converse com um homem ali nos fundos do local que aparentemente estava fumando. Mas quando o policial vai para lá, o terror começa. Aquele era um dos homens do espantalho. A fumaça era a toxina do medo. Uma nova variação, muito mais potente. O policial começa a delirar como se estivesse no inferno, onde criaturas o atacavam. Ele revida, atirando para matar. Mas aquelas criaturas eram os clientes da lanchonete. O caos foi instaurado naquele local pelo espantalho com apenas 150 ml da sua nova toxina. E surgindo nos sistemas de comunicação da cidade, ele diz que aquilo era só uma amostra, porque em 24 horas vai explodir uma bomba que vai afetar toda Gotham. Gotham, este é o único aviso que vou dar. Desse jeito, uma população de 6,3 milhões de habitantes é evacuada para fora da cidade, deixando Gotham desolada. Um caos deixado para gangues e para criminosos que os comandavam, como o Duas Caras e o Pinguim. Nem muitos policiais sobraram. O comissário James Gordon e o departamento de polícia ficaram com um número bastante reduzido. Bombeiros tinham sido capturados por bandidos. Gotham ficou fora de controle em 24 horas. E a ordem só poderia ser restaurada por uma pessoa. Tudo agora dependia do Batman. Com o bate-sinal ligado no topo da delegacia, o Batman vai pra lá e conversa com o comissário Gordon. Jonathan Crane, o espantalho, estava desaparecido desde os eventos de Arkham Asylum, quando foi arrastado nas águas pelo crocodilo, e agora ele volta dessa forma. O seu rosto foi dilacerado, mas recuperado. Só que Jonathan Crane o quis costurado à sua máscara, se tornando um só com ela, se tornando para sempre o espantalho. Agora ele está pronto para detonar uma arma química em Gotham, mas o Batman não vai deixar isso acontecer. Com a ajuda da Oráculo, o Batman passa a investigar a cidade e vai primeiro até o encontro de um policial sendo feito de refém, onde foi visto um veículo militar. O Homem-Morcego acaba com os bandidos, mas de repente, o carro militar surge. Só que o Batman tem algo para equilibrar as coisas. Ele tem o Batmóvel. O veículo não é mais um protótipo como em Origins, ou um simples meio de transporte como em Asylum. Agora, aquilo era um tanque. Muito bem armado e equipado com o Bat-Tanque, o Cavaleiro das Trevas destrói aquele veículo militar e interroga o seu piloto.
questionando onde está o espantalho e descobrindo a localização de um dos seus quartéis. Mas com ele, o Batman consegue também uma amostra da toxina do medo. Assim, o Homem-Morcego a envia para Oráculo para que a analise e tente preparar algo para combatê-la, para destruí-la. O Batman vai até a localização do quartel do espantalho em Chinatown, mas não encontra o vilão. Ele encontra um tipo de cela de vidro onde a Era Venenosa era mantida presa. Depois de acabar com alguns homens que a mantinham ali, o espantalho aparece nas telas do local e diz para que o Batman preste atenção no medo que vem por aí. Nesse instante, gás com a toxina do medo é jogada naquela cela de vidro e o homem que mantinha a Era de refém começa a surtar, perdendo o controle e ficando completamente apavorado. A Era aproveita para acabar com ele então. A Era Venenosa não sofreu com o gás, ela tinha imunidade à toxina do medo. Ou seja, havia algo na composição das plantas que a deixava imune. Ela estava sendo mantida ali porque se recusou a participar do que o espantalho estava tramando para finalmente derrotar o Batman. Um plano que tinha vários outros vilões como integrantes, mas ela não se importava com isso. Mesmo assim, o Batman a leva presa para o departamento de polícia. Só que no caminho para fora do local, mais carros militares surgem e uma nova milícia aparece para acabar com o Homem-Morcego. Inclusive com veículos não tripulados, comandados remotamente. Usando então munição não letal, o Batman consegue derrotar a todos ali graças ao Bate-Tanque. O que era estranho é que a cidade começava a ser tomada por esses militares fortemente armados. Isso tinha relação com o espantalho, mas não parecia obra exclusiva dele. Ao levar a Era para uma cela no departamento de polícia, o Batman aproveita para conversar com o comissário Gordon sobre esses ataques militares dessa nova milícia contratada. O problema é que o plano do espantalho consistia em usar outros vilões também para atrapalhar o Homem-Morcego a noite toda. O Batman deixa a delegacia, inclusive no caminho para fora vê o policial Owens, o primeiro afetado pela toxina do espantalho, perturbado ali pelo que cometeu naquela lanchonete. Indo até a torre do relógio, o Batman acessa o local secreto onde a Oráculo opera. Ali, Bárbara Gordon coleta informações sobre a nova toxina do espantalho e descobre que no seu processo de fabricação são usados produtos da Ace Chemicals. Mas antes de ir para lá, o Batman precisa equipar melhor o Batmóvel, pedindo adaptações a Lucius Fox, o homem de confiança que atua com toda essa tecnologia de equipamentos. Inclusive, além de equipar melhor o seu veículo, Lucius envia novos equipamentos para o próprio Homem-Morcego, como um novo uniforme. Mais precisamente, uma espécie de armadura super resistente e super tecnológica. Com tudo pronto, o Homem-Morcego parte até a Ace Chemicals, onde talvez encontre o espantalho. Mas ao planejar como invadir o local junto de James Gordon na entrada, um helicóptero surge com o mesmo emblema dos veículos militares e imediatamente ele destrói a entrada da indústria química. Quem dirigia o helicóptero era um novo inimigo, um rival que queria, acima de tudo, matar o Batman. Mas o espantalho ainda queria finalizar o seu plano antes que esse homem tivesse a sua vingança pessoal. Invadindo a Ace Chemicals, o Batman vê um exército, todos com a mesma insígnia, o mesmo símbolo daquela milícia que atuava na cidade naquela noite, a mesma insígnia do helicóptero. Reunindo informações, a Oráculo descobre que aquele era o líder daqueles soldados, e ele se chamava apenas de Arkham Knight, o Cavaleiro de Arkham. O Batman consegue entrar na Ace e tenta salvar alguns funcionários feitos de reféns, mas ao libertar um deles, o Cavaleiro de Arkham aparece. Ele sabe muito sobre o Homem-Morcego, até mesmo sobre o símbolo no peito ser a parte mais resistente da armadura. O Cavaleiro de Arkham parecia conhecê-lo muito bem. Sabe dos seus movimentos, sabe como ele pensa, e queria a todo custo matá-lo, o que seria um grande problema. Mesmo assim, usando o Batmóvel, o Batman afasta o seu inimigo e liberta o refém, com quem descobre que o espantalho está produzindo ali a sua toxina em larga escala, planejando produzir uma explosão química tão grande que cobriria toda a costa leste com gás do medo.
Uma toxina tão potente que pode afetar as pessoas até mesmo pelo contato com a pele. Nem máscaras de gás seriam úteis nesse caso. Ali dentro, o Batman continua combatendo a milícia até chegar no centro de produção química da indústria, onde estava o espantalho. Jonathan Crane queria humilhar o Batman e transformar Gotham na cidade do medo. E ali seria só o epicentro, porque toda a costa leste estaria em seu domínio depois disso. Derrotando homens da milícia do Cavaleiro de Arkham que protegiam o local, o Batman consegue chegar até o espantalho que aparentemente se rende. Mas ele diz que tem o domínio total. Era melhor o Batman libertá-lo, ou Bárbara Gordon, a Oráculo, morreria. De alguma forma, eles sabem da sua identidade e até mesmo do seu local de atuação, a Torre do Relógio. E agora, ela era refém do Cavaleiro de Arkham e do Espantalho. Tentando avisá-la rapidamente pelo transmissor, era tarde demais. E o Espantalho consegue sair e trancar o Batman ali dentro. Em poucos minutos, aquele local já armado destruiria uma bomba que espalharia o gás com a toxina do medo. Mas o Batman vai fazer de tudo para pelo menos reduzir o seu alcance. Tentando fazer de tudo para isso, para salvar Gotham, o local tá prestes a explodir com o Batman ali dentro, onde ele morreria. O Homem-Morcego chega até mesmo a se comunicar com Alfred e se despede. O Batman consegue reduzir o raio da explosão com os neutralizadores, mas ali houve algum leve vazamento da toxina, e quando ele vai tentar finalizar tudo, o Coringa aparece. Algum tempo antes de tudo isso começar, o Batman pediu que o comissário Gordon fosse até um dos seus esconderijos, localizado nos estúdios de cinema de Gotham. Ali dentro, Gordon encontra 4 pessoas em celas especiais. O idoso Henry Adams, o brutamontes Albert King, o jovem Johnny Carisma e a jovem Christina Bell. Só que, tirando Henry, todos tinham aparências similares ao Coringa. O Batman explicou ali ao comissário que antes de morrer, o Coringa enviou seu sangue infectado para os hospitais de Gotham e vários pacientes foram infectados. Enquanto a maioria foi curada no fim, esses 4 tiveram transfusões não registradas e agora estão começando a aparecer e agir como o Coringa. Por isso, o Batman pediu ao Robin, Tim Drake, que fique ali pesquisando uma cura para as mutações e que seja o mais rápido possível. Durante todo esse período, o Robin quis ajudar o Batman nas ruas, mas ele não permitia. Tim Drake precisava finalizar as análises e criar um antídoto para isso urgente, principalmente usando o sangue de Henry Adams, que parecia ser imune de alguma forma, porque não apresentava sintomas. Depois que o Coringa morreu, o Batman passou a ficar estranho, mas quieto, sem expressar muitas reações e até mesmo afastando o resto da Batfamília, como Tim e Dick Grayson. Os 4 novos Coringas estavam ali em celas para serem estudados, mas existia uma que estava vazia. E o Batman diz que tem mais um sim, e ele vai chegar em algum momento. Voltando para Ace Chemicals, o Batman volta a si, mas tem visões, alucinações com o Coringa, como se ele estivesse agora na sua cabeça. O Batman precisa ignorá-lo para conseguir sair dali. O local estava prestes a explodir, então usando o Batmóvel, ele força uma saída e a tempo ele sobrevive. A Ace é completamente destruída, mas pelo menos o Batman evitou que a toxina fosse espalhada. Só que o Espantalho e o Cavaleiro de Arkham continuavam à solta. O Batman vai até o departamento de polícia primeiro conversar com o comissário Gordon. E ali, ele precisa lhe contar que a sua filha, Bárbara Gordon, foi levada pelos vilões. O morcego o leva até a Torre do Relógio, mas ao entrar, o Batman passa a ver memórias do próprio Coringa. De quando ele invadiu a casa de Bárbara e lhe deu um tiro que a deixou paraplégica, que a impediu de continuar atuando como Batgirl. Passando por isso, o Homem-Morcego conta para James Gordon que Bárbara trabalhava com ele. E isso irrita profundamente o comissário, que culpa agora o Batman pelo sequestro da sua filha.
Toda a confiança, toda a construção que eles tiveram nesses anos é abalada. E Gordon diz que vai sozinho atrás do espantalho e vai encontrar Bárbara a todo custo. O comissário se vai e o Batman continua ali, tentando ignorar o Coringa falando na sua cabeça o tempo todo. E procurando por evidências, ele percebe que foi o Cavaleiro de Arkham que capturou a Oráculo. Então, usando todo o seu conhecimento de detetive, ele vai atrás do seu rastro e encontra uma pista. Um cartão de memória deixado por Bárbara. Com a ajuda de Lucius Fox na Torre Wayne, o Batman consegue acessá-lo, tendo acesso assim às comunicações da milícia. Desse jeito, o Batman vai atrás do Cavaleiro de Arkham pela rede de túneis subterrâneos na esperança de descobrir o paradeiro de Bárbara. Mas aquilo se tratava de uma distração. O Cavaleiro de Arkham realmente sabia como o morcego pensava. O novo vilão deseja muito matar o Batman, mas ainda não pode por causa do plano do espantalho. Mas ele pode machucá-lo. E assim, atira nas costelas, o lugar mais frágil da armadura do Homem-Morcego, o deixando para enfrentar hordas de soldados. Se recuperando, o Batman sai e vai atrás dos homens da milícia, e interrogando um deles, descobre que o Cavaleiro de Arkham tem uma parceria também com o Pinguim, que lhe cedeu uma empresa de refrigeração como esconderijo. Com isso, o Homem-Morcego precisa ir de novo atrás de Oswald Cobblepot, o Pinguim. Só que dessa vez, Dick Grayson, o Asa Noturna, estava no rastro do criminoso há algum tempo, porque o Pinguim já vinha agindo na sua cidade, em Bloodhaven, traficando armas, e o jovem herói já o investigava por isso. Então juntos, Asa Noturna e Batman invadem um depósito de Cobblepot e o interrogam sobre a localização do espantalho e do Cavaleiro de Arkham. Com isso, Cobblepot diz que eles foram ao encontro de um empresário chamado Simon Stagg, dono de uma empresa farmacêutica, a Stagg Enterprises. Stagg tem 2 dirigíveis nos limites de Gotham, então o Batman parte para lá. Mas se infiltrando no local e atravessando seu sistema de segurança, o herói descobre que o espantalho tem Stagg de refém ali dentro. E andando pelo local, o Homem-Morcego descobre a real ligação de Stagg com os vilões. Ele ajudou o espantalho a produzir essa nova toxina do medo. Esse gás mais potente era obra sua. Stagg queria na verdade fazer disso algo comercial para ganhar dinheiro mesmo, mas o espantalho só queria essa toxina para concluir os seus planos de acabar com o Batman e de dominar Gotham. E agora, o vilão precisa de Stagg para que ele finalize algo chamado de dispositivo de precipitação. E por Stagg ter tentado enganar Jonathan Crane para vender o seu gás, o espantalho já esperava por isso, e agora mantém Stagg como seu prisioneiro numa câmara que liberaria sua própria toxina. O Batman o encontra, mas antes de poder falar para que serve o dispositivo de precipitação, o gás é liberado. Só que antes que Stagg enlouquecesse com isso, o Batman o nocauteia. O Homem-Morcego segue em frente então, ainda dentro do dirigível, e encontra o próprio espantalho frente ao dispositivo de precipitação. Só que o vilão consegue lhe dar uma dose do gás do medo. Uma toxina mais potente do que o gás que o herói já foi atingido antes. E com isso, ele passa a ver cada vez mais o Coringa. Até um ponto onde o Batman praticamente perde o controle e começa a agir como se fosse o Coringa, atacando de forma cada vez mais brutal os soldados que surgem ali para tentar pará-lo. E quando o Batman vai enfrentar o espantalho, vários Coringas tentam influenciá-lo a matar o vilão, porque é isso que ele quer. Mas antes de qualquer coisa, o Homem-Morcego volta a si. O espantalho percebe que algo mudou. O Batman tá diferente. E assim, com a ajuda do Cavaleiro de Arkham, que praticamente destrói uma parte do dirigível, os dois fogem com o dispositivo de precipitação. Imediatamente, uma transmissão pela cidade se inicia, onde o espantalho mostra a Bárbara Gordon presa, dizendo que toda a ruína da cidade, dos seus amigos, da sua família, é culpa dele, do Batman. A intenção do espantalho é exatamente essa, mostrar para a cidade que não existe um salvador, que o Batman é só uma pessoa com falhas e muitos vão morrer por culpa dele.
Conhecendo o local onde Bárbara está presa, o Batman percebe que é o mesmo local onde a Era Venenosa estava sendo mantida no começo de tudo. E mesmo chegando o mais rápido possível, ele não tem muito o que fazer. Bárbara estava inalcançável naquela cela onde o espantalho libera a toxina do medo. O gás afeta a Bárbara, que começa a surtar, começa a sentir medo. E pegando uma arma ali numa mesa próxima, ela atira em direção do Batman, porque o vê como um monstro. Só que o vidro blindado não quebra. E se desesperando mais ainda, Bárbara aponta a arma para sua própria cabeça e atira. Você causará a morte de todos que o seguem. O Batman sente que é o causador da morte de todos que o seguem, como se fosse a sua punição. Alfred entra em contato e fica arrasado junto com o Batman, mas eles precisam continuar. O espantalho quer usar aquele dispositivo de precipitação, e aquilo era um dispositivo de dispersão que espalharia a toxina do medo por toda a cidade numa grande nuvem. Isso causaria muito mais mortes. O Batman não se perdoa pela perda de Bárbara Gordon, e nem sequer responde o Alfred. Ele se pune por tudo o que vem acontecendo, mas pensa numa solução. Era Venenosa. Ela era imune à toxina do espantalho. Ela deve ser útil de alguma forma. Voltando então ao departamento de polícia, onde deixou Era, o Batman lhe pede ajuda e diz que caso ela não coopere, todas as plantas da cidade morrerão também. E só por isso, Era aceita ajudá-lo. Ela lhe conta que criou um esporo simples como antídoto para os efeitos da toxina, manipulando as plantas a nível molecular. O que o Batman precisa então é que ela crie isso para proteger toda a cidade. Partindo aos jardins botânicos, Era diz que consegue criar os esporos, mas precisa da ajuda de uma gigantesca árvore ali. Uma planta milenar, só que ela tá fraca, praticamente morta pelas construções urbanas. Assim, o Batman usa um sonar no Batmóvel para despertar as raízes daquela planta. Isso, unido à manipulação de Era, faz com que aquela gigantesca árvore se desenvolva de maneira imensa. Mas isso chama a atenção do Cavaleiro de Arkham, que envia os seus soldados. Destruindo parte dos veículos militares, o Batman deixa Era a salvo dentro daquela planta, a fortalecendo cada vez mais. Enquanto isso acontecia, Gotham tem vários outros problemas que o Batman precisa resolver, como bombeiros desaparecidos, incêndios causados pelo vagalume, Azrael tentando se tornar discípulo do Batman até descobrir que era manipulado pela Ordem de São Dumas, os depósitos de armas do Pinguim que o Homem-Morcego precisa destruir com a ajuda do Asa Noturna, o Duas Caras roubando vários bancos, o líder altamente religioso Diácono Blackfire causando ataques, Thomas Elliot, o Silêncio, se passando por Bruce Wayne na torre e atacando Lucius Fox, o caso do serial killer à solta, o Professor Pig, o caso do morcego humano, um experimento que deu errado do Dr. Kirk Langstrom, e claro, o Charada, que sequestrou a Mulher Gato e espalhou enigmas por toda a cidade para enfrentar o Batman intelectualmente. Esses são alguns dos problemas que o Homem-Morcego precisa enfrentar essa noite. E ele enfrenta. Porque sente que essa pode ser a sua última noite em Gotham. Ele precisa deixar a sua cidade a salvo caso algo lhe aconteça. E o perigo não era o espantalho ou o Cavaleiro de Arkham. O maior perigo era ele próprio. O Batman parte aos estúdios de cinema, onde mantém a sua base de quarentena. Ali, o Homem-Morcego fala com o Robin sobre o seu progresso em encontrar uma cura para as mutações dos novos Coringas. O Robin vem fazendo testes em Henry Adams, que fica irritado por estar ali trancado esse tempo todo. Para que o Robin se mantenha focado na sua busca da cura, o Batman evita comentar sobre Bárbara Gordon, porque Tim Drake e Bárbara eram namorados nessa época.
Partindo agora até a Torre do Relógio, enquanto espera a fortificação das plantas de Hera, o Batman busca pelo dispositivo de precipitação. Mas antes de conseguir rastrear o seu sinal, o Homem-Morcego recebe uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Era Henry Adams, avisando que o local estava sob ataque e o Robin estava em perigo. Nesse momento, o perigo surge. Era a Arlequina, que descobriu que ali existia essa nova geração de coringas. E claro que ela iria querer o seu pudinzinho de volta. Assim, o Batman parte para lá imediatamente. Depois dos eventos de Arkham City, a Arlequina assumiu os capangas e a gangue coringa. E agora, esses homens estavam ali tomando todo o local. O Robin já os enfrentava, e então quando o Batman chega, ele auxilia no combate acabando com o perigo de imediato. Mas a Arlequina já tinha levado aqueles 3 novos coringas que estavam nas celas, deixando apenas Henry Adams para trás. De alguma forma não explicada ainda, a Arlequina tinha descoberto esse esconderijo e pior, tinha conseguido acesso, que era restrito. Os 3 infectados estão espalhados pelo local, e cada um vai demonstrando uma característica marcante do palhaço do crime. Christina Bell tem a obsessão do Coringa. Johnny Carisma tem o carisma e o lado egocêntrico. Enquanto Albert King tem a violência do palhaço. O Batman vai atrás de cada um deles para recapturá-los, mas no meio do caminho, trabalhando junto do Robin, o Batman tem visões com o Robin anterior, Jason Todd. Jason foi o segundo parceiro do Homem-Morcego, mas durante um combate contra o Coringa, ele foi considerado morto e o seu corpo nunca foi encontrado. Acontece que o Coringa o capturou e o torturou de forma extremamente violenta. Por meses, ele foi espancado até mesmo por vários vilões, mas o Coringa não queria matá-lo, pelo menos não por enquanto. Ele queria quebrá-lo. Para isso, ele até mesmo marcou um J de Joker no rosto do Robin, feito com um ferro quente. O Coringa o manipulava psicologicamente, dizendo que tudo isso que sofria era por culpa do Batman. O Batman era o verdadeiro responsável por tudo isso. Inclusive, rapidamente, o Homem-Morcego tinha um substituto para ele, um novo Robin. O Coringa o fez crer que Jason não foi nada para o Batman, que ele nem o procurou, que ele nem sequer sentiu a sua perda. Depois de recuperar os 3 infectados, a própria Arlequina aparece para enfrentar os heróis, mas facilmente ela é nocauteada e levada para uma das celas de contenção também. Só que ao chegar, o Batman vê os infectados que tinha acabado de recuperar. Ali, cada um na sua cela, mortos. Henry Adams, que não aparentava ter sintomas, era na verdade o pior deles, o mais infectado. Ele era a loucura do Coringa. Foi ele quem deu acesso para a Arlequina invadir ali. Foi ele quem lhe contou sobre o local. E com uma arma, ele ameaça atirar na Arlequina caso o Batman tentasse algo. Já que, pensando como Coringa, ele sabe que o Batman não deixaria nem sequer a vilã ser morta desse jeito, por culpa dele. Nesse momento, Henry se aproxima do Homem-Morcego para conseguir dar um disparo mais certeiro. Mas enquanto isso acontecia, o Coringa na mente do Batman diz para que ele mate Henry. Então quando Henry vai atirar, ele para e percebe algo nos seus olhos, dizendo que aquilo era inesperado. Henry diz que ele será espetacular, e assim aponta a arma para sua própria cabeça e se mata, deixando o caminho livre para ele. Porque o último que foi infectado com o sangue do Coringa, que deveria estar preso ali, é ele, o Batman. Aquela outra cela é pra você. Ele é o último Coringa. Mas o Batman não pode ser contido naquela cela nesse momento. Ele precisa acabar com a ameaça do espantalho primeiro. O problema é que se ele não for preso, ninguém vai poder pará-lo, nem mesmo o Robin. Se ele se transformar por completo, seria o corpo do Batman com a mente do Coringa. Seria praticamente um Batman que ri. De primeiro momento, parece que o Batman aceita ser contido então.
enquanto é o Robin que vai atrás do Cavaleiro de Arkham e do Espantalho agora. Mas um tempo sozinho ali, o Homem-Morcego passa a ter mais visões com o antigo Robin, com Jason Todd. Ele vê o Coringa o gravando, mostrando como ele tá derrotado, destruído, com a mente destroçada, aceitando que tudo que ele passou foi culpa do Batman. O Batman é o responsável por toda a sua dor, e Jason o odeia. Ele quer matá-lo. O menino não era mais do Batman, agora era do Coringa. Nesse momento, então, o palhaço pergunta a Jason qual a identidade do Homem-Morcego. E antes que ele pudesse falar, o Coringa lhe dá um tiro e Jason cai. Ele, na verdade, não queria saber, mas esse era o ato final. Jason Todd tinha morrido. E o Batman recebeu essas gravações, e é até por isso que ele possui essas lembranças que o Coringa vem lhe mostrando agora na sua mente. Nesse momento, o Batman volta a si e percebe que ainda não tinha entrado naquela cela. Foi tudo um delírio. O Robin ainda estava ali esperando, e em vez dele entrar, o Batman empurra Tim Drake ali para dentro e corta sua comunicação. Porque ele precisava continuar sua missão. Ele precisava enfrentar o Espantalho e o Cavaleiro de Arkham antes de ser contido. Antes de se tornar um Coringa. O Batman vai até a localização da Era Venenosa, porque o Cavaleiro de Arkham sabe que estão trabalhando juntos e ela não estaria segura ali. Mas antes de qualquer coisa, uma má notícia. O dispositivo de precipitação foi encontrado. Ele estava sendo dirigido pelo próprio Cavaleiro de Arkham. E ele o aciona nesse momento. Uma grande explosão acontece. Uma nuvem cobre todo o local e a cidade inteira fica debaixo da toxina do medo do Espantalho. As plantas da Era começam a morrer também. Então o Batman precisa ativar mais uma daquelas gigantescas raízes para que com mais força Era consiga gerar os esporos. Mas ao se conectar com as plantas, ela própria sente a sua dor. O Homem-Morcego precisa agir logo, porque Gotham se tornou uma cidade do medo. O Batmóvel fica desativado também, porque a toxina afetou até mesmo a sua tecnologia. Então o Batman volta ao dirigível de Simon Stagg e descobre com ele uma forma de energia que seja invulnerável, uma célula chamada Nimbus. E com ela, o Batmóvel poderia voltar a operar. O problema é que para trocar a célula, o Batman precisa descer até o veículo, ou seja, entrar em contato com a toxina mais uma vez. E isso vai fortalecendo cada vez mais a influência do Coringa na sua mente, inclusive vendo a todos ali como o palhaço do crime. Agindo rapidamente, ele consegue fazer a troca da célula, entrar no Batmóvel e respirar um pouco. Mas a influência na sua mente não diminui muito. Logo, o Batman perderia o controle e se tornaria o próprio Coringa. Com o veículo agora, o Batman desperta mais uma raiz gigantesca em Gotham para que reforce a Era Venenosa. Mas a nuvem da toxina é pesada demais. O Batman precisa primeiro destruir o dispositivo de precipitação para parar o avanço da toxina. O herói encontra o veículo militar que carregava o dispositivo, e dentro dele, o Cavaleiro de Arkham. Usando todo o poder do Bat-Tanque, o Homem-Morcego tem um combate complicado, mas consegue superá-lo e o dispositivo é finalmente destruído. O morcego pega dali o Cavaleiro de Arkham derrotado, praticamente desmaiado, e o leva para o alto de um prédio, para longe da toxina. Os dois têm um combate curto, mas o Batman perde o controle mais uma vez quando passa a ver o Coringa de novo, perdendo assim o Cavaleiro de Arkham. Pelo menos o dispositivo de precipitação tinha sido destruído. Era Venenosa poderia limpar o ar com os esporos. Mas a toxina estava destruindo as plantas e, consequentemente, a Era. Ela já está completamente sem forças, mas mesmo assim se une mais uma vez às raízes e se sacrifica. Usando o resto da sua vitalidade, ela dá a vida para que a natureza prevaleça. Desse jeito, Era Venenosa é consumida até a morte.
O sacrifício final de Hera teve efeito, e a sua vida criou os esporos necessários. Gotham foi salva da toxina graças à Era Venenosa e ao Batman. A toxina tinha sido destruída, mas os inimigos continuam à solta. Por isso, o Batman vai até o departamento de polícia mais uma vez e ouve transmissões da SWAT indicando que o comissário Gordon, que agia por conta própria, encontrou a localização atual do espantalho. Ele queria confrontá-lo pela morte de Bárbara, mas Gordon acabou sendo capturado pelo vilão. Então o Batman o rastreia e parte até ele. Passando por grande parte da milícia, o morcego vai até os túneis subterrâneos de Gotham. O problema é que ali o Cavaleiro de Arkham o esperava com uma gigantesca escavadeira. O Batman consegue fugir e atacá-lo, usando o ambiente e os explosivos por ali. Mas a escavadeira era imensa, até mesmo para o Bat-Tanque. Assim, o Cavaleiro avança e destrói o Batmóvel. Mas pouco antes, o Batman tinha conseguido sair dali. Seguindo sozinho então pelas estruturas acima, o Homem-Morcego encontra o comissário Gordon amarrado com vários soldados à sua volta. Assim, o herói derrota a todos ali. Mas quando vai desamarrar o comissário, o Cavaleiro de Arkham surge atrás dele, lhe apontando uma arma. Chega de truques. Essa era a hora da revelação. Então quando o Batman pergunta quem é ele, o Cavaleiro levanta o seu capacete e revela quem é, o chamando de Bruce. O Cavaleiro de Arkham era o antigo Robin, Jason Todd. Jason? Mas você morreu. O Coringa não o matou. Ele o torturou tanto e o afetou tanto psicologicamente para culpar o Batman que agora Jason era o Cavaleiro de Arkham só com o objetivo de se vingar do Cavaleiro das Trevas. E tudo isso foi arquitetado pelo Coringa muito tempo atrás. Ou seja, o palhaço do crime continuava enfrentando o Batman até mesmo depois da sua morte. É por isso que o Cavaleiro de Arkham sabia tudo sobre o Batman. Sabia quem era Oráculo, sabia sobre a Torre do Relógio, sabia sobre o esconderijo nos estúdios de cinema, conhecia todas as fraquezas do Homem-Morcego. E agora ele estava ali disposto a matá-lo finalmente, agora que o plano do espantalho tinha sido destruído. O Batman consegue sair da sua mira, até mesmo danificando seu capacete, e desaparece. Assim, Jason passa a assumir uma postura de atirador, e tirando aquela primeira proteção do seu capacete, ele fica com outro por baixo, um vermelho. Jason acredita, por influência do Coringa, que o Batman o abandonou para morrer, que simplesmente o substituiu por um novo Robin e se esqueceu dele. Mas agora ele estava ali para sua vingança. Desse jeito, o combate entre os dois é intenso, com o Batman tentando fazer Jason perceber que não era bem assim. O Coringa o influenciou, ele viu Jason morrer na gravação. Jason é o Robin, e não o que o Coringa fez dele. E isso vai afetando a mente de Jason mais uma vez, o deixando perturbado. Ele tá irritado, dizendo que foi abandonado e torturado numa ala do Arkham por mais de 1 ano. Mas o Batman quer ajudá-lo a superar isso, juntos. Assim, o Cavaleiro de Arkham é derrotado, e Jason Todd simplesmente se vai. Logo em seguida, o Batman volta até o comissário Gordon e o solta. Assim, eles partem até o telhado onde está o espantalho. Subindo pelo elevador, no caminho, o Batman pede desculpas e diz que trabalhar com Bárbara foi uma honra. Gordon acaba entendendo, sabe que a filha era teimosa. E ali ele comenta que nunca vai esquecer o depoimento de um garotinho de 8 anos que testemunhou a morte dos pais. Gordon então pede desculpas também pela sua raiva e diz que eles são iguais. Ambos fariam qualquer coisa pela sua família. Já sabendo a identidade do Batman por Jason Todd tê-lo chamado de Bruce quando se revelou. Chegando no topo, o espantalho surge. Só que Gordon mostra que realmente faria tudo pela sua família. Gordon aponta sua arma pro Batman.
Atrair o Homem-Morcego até ali era a única forma de recuperar Bárbara Gordon, que estava viva. O seu suicídio foi uma alucinação, uma espécie de encenação induzida pela toxina do medo. Gordon tinha um acordo com o espantalho, mas Crane não cumpre a sua parte, então o comissário simplesmente atira no Homem-Morcego, que cai do telhado. O espantalho queria o Batman humilhado, derrotado e não morto. Então, irritado, ele empurra a Bárbara na cadeira de rodas para fora do telhado também. Só que na queda, ela é pega e salva pelo Batman. O comissário Gordon atirou nele de propósito, inclusive atirou no seu símbolo, o lugar mais resistente da armadura. Gordon sabia o que estava fazendo. A milícia surge ali onde o Batman tinha caído com Bárbara, então ele pede para que Lucius Fox lhe envie um novo Batmóvel, um novo Batitanque reserva. Desse jeito, o Homem-Morcego leva Bárbara para a delegacia onde seria mais seguro para ela. Mas Gordon tinha sido levado pelo espantalho e agora o Batman precisava salvá-lo. Acontece que, antes dele poder fazer isso, a própria delegacia começa a ser atacada. Um exército imenso da milícia avança para acabar com todos ali. Mas usando o novo Batitanque, o Homem-Morcego consegue derrotá-los e mantém o lugar a salvo. Depois de incapacitar os tanques, então, ele é contatado pelo novo líder da milícia, agora que o Cavaleiro de Arkham não atuava mais para o espantalho. O novo líder era o maior mercenário do mundo, Slade Wilson, o Exterminador, um velho conhecido do Batman. Depois de salvar a delegacia, os policiais agradecem o Batman, mas nesse instante, a Oráculo percebe algo estranho. A voz de James Gordon foi usada para abrir o esconderijo nos estúdios de cinema. Ou seja, era o espantalho. E o Robin estava lá. O Batman vai o mais rápido possível, mas chega tarde. O espantalho tinha levado Tim Drake e agora tinha ele e Gordon como reféns. Nesse momento, o próprio espantalho entra em contato e diz que vai matar os dois. A menos que o Batman vá até um armazém abandonado do vilão, onde ele deve se entregar, onde o Batman deve tirar a sua máscara. Sem escolha, então, o Batman aceita. Ao chegar, o espantalho entra em contato dizendo que o medo dele em perder mais alguém por sua culpa é maior, e por isso ele estava ali. Essa seria a vitória do espantalho e o fim do Batman. Porque sem a máscara, ele é só um homem, um fraco. O Homem-Morcego, então, deve deixar o cinto de utilidades ali e entrar num caminhão que o levaria até o espantalho. No caminho, o Alfred entra em contato e diz que tem alguém o rastreando. O Batman já sabia que ele faria isso. Nesse momento, o Homem-Morcego começa a alucinar mais uma vez. Ele se vê no beco do crime, onde os seus pais foram mortos, e ali o Coringa na sua mente volta a perturbá-lo, dizendo para esquecer isso, porque o palhaço deve assumir de agora em diante. Ali, vários Coringas surgem e o atacam. E o Batman os vai golpeando cada vez mais com mais violência, cada vez mais perdendo o controle. Até que o Batman pega um deles e quebra o seu pescoço. O Batman atravessou a linha vermelha de sangue e tem a mente de um matador. Então o espantalho finalmente iria libertar o Coringa dentro do Batman. O caminhão leva o Batman até o velho e abandonado Asilo Arkham, assim como o Batman levou o Coringa anos antes. O Homem-Morcego, preso e contido, é levado pelo espantalho até a presença do Robin e do comissário Gordon, num lugar com várias TVs, várias transmissões ao vivo, inclusive com uma delas transmitindo aquele momento. O momento onde o espantalho obriga Gordon a retirar a máscara do morcego. Revelar a identidade do Batman iria destruir a lenda, iria acabar com o mito. E essa seria a vitória do espantalho. Então tudo isso é transmitido ao vivo. E o mundo descobre que Batman é Bruce Wayne. Bruce Wayne? Para mostrar que ele é só um homem com medo,
O espantalho lhe injeta uma dose potente da sua toxina, e nesse momento, o Coringa desperta. O maior medo do Batman não era perder os seus amigos, não era perder Gotham. O seu maior pavor era se tornar o Coringa, perder a sanidade e o controle. Porque desse jeito, ninguém o pararia. E é isso que o Batman vê agora. Esse é o seu maior medo. Ele se torna um Coringa livre pela cidade, matando a todos, até mesmo outros vilões, gerando o caos. O Coringa dominando o corpo do Batman seria o fim de Gotham, o fim de tudo. Ali, na frente do espantalho, o vilão continua ameaçando o que seria o Batman. Mas ele já estava transformado mentalmente no Coringa. Então as suas ameaças se transformam em risadas, o que perturba o espantalho. Desse jeito, ele lhe injeta mais uma dose da toxina do medo. Só que o Coringa já tinha dominado aquele corpo. Então essa nova toxina não afeta o Batman em si, afeta o Coringa. E o maior medo do Coringa se mostra: o medo de ser esquecido. O Coringa vai tendo visões de ninguém se lembrando dele ou dos seus feitos. Ninguém se importando com ele. Isso continua até a visão ter uma ruptura e o Batman surgir. Nesse momento, uma batalha começa na mente do Coringa. O Homem-Morcego contra o Palhaço do Crime. Uma luta psicológica onde o Batman diz que o Coringa será esquecido graças a ele. Assim, o Cavaleiro das Trevas o pega e o empurra até uma espécie de cela, causando o maior medo do Coringa, o deixando trancado e esquecido na sua mente, para sempre. Desse jeito, o Batman retoma o controle da sua mente e do seu corpo. E com isso, Bruce Wayne volta ao comando. O Batman superou finalmente o seu maior inimigo, o Coringa, derrotou ele próprio. O espantalho injeta toxina em Bruce mais uma vez, mas ele já não tem mais medo. O Batman já o superou. Então a toxina não lhe causa mais efeito nenhum. Nesse instante, quem rastreava o Batman surge ali. Era Jason Todd, que o liberta daquela maca. O antigo Robin, o antigo Cavaleiro de Arkham, tá mentalmente melhor. E agora ele não usa mais o símbolo do vilão no peito, e sim o símbolo do morcego e um capuz vermelho. Liberado então, o Batman pega Jonathan Crane, pega suas seringas e injeta nele próprio. O vilão é afetado com a sua própria arma e vê o seu maior medo: o Batman. Descontrolado então, Gordon o nocauteia e assim o espantalho é finalmente derrotado. O Batman foi revelado. A lenda do Homem-Morcego chegou ao fim 10 anos depois do seu surgimento. Então, depois de entregar o espantalho para os policiais de Gotham, o Batman entra em contato com Alfred e pede para que ele prepare o Protocolo Nightfall, o Protocolo Queda do Morcego, o ativando com a senha Marta. Marta. Entendido, Mestre Bruce. Tenha certeza de que suas instruções serão seguidas. Antes de qualquer coisa, o Batman acaba com qualquer ameaça restante em Gotham, como a milícia que ainda sobrava, comandada pelo Exterminador, que também é derrotado num tanque gigantesco. O Batman finaliza também os enigmas do Charada e o derrota com a ajuda da Mulher Gato. Inclusive, eles têm uma despedida dramática, porque o Batman diz que Gotham precisa de algo melhor do que ele agora, ou algo pior. Um novo Batman deveria surgir das suas cinzas, e essa é a última vez que eles iriam se ver. Assim, os dois se beijam e o Batman se vai. E depois de devolver Gotham para as pessoas, finalizando tudo de uma vez e mostrando que Gotham não é a cidade do medo, o Batman parte até o topo do departamento de polícia mais uma vez, ao lado do Bate-Sinal. O Homem-Morcego agradece Gordon por tudo. E com os supervilões presos, os policiais podem voltar a monitorar a cidade atrás dos criminosos menores. E ali,
No topo da delegacia, o Cavaleiro das Trevas chama o Batwing e se vai, destruindo o Bat-Sinal, simbolizando que era o fim do Batman. O herói chega na mansão Wayne, onde repórteres esperavam em frente, agora com a revelação da sua identidade secreta. Mas assim que Bruce chega, ele entra onde Alfred o esperava, e confirmando que isso tinha que ser feito pelo bem de todos, a mansão inteira explode. Tudo é consumido pelo fogo. Tudo é levado às cinzas. E foi desse jeito que o Batman morreu. Foi assim que o Batman morreu. Um tempo depois, o agora prefeito de Gotham, James Gordon, se prepara para ir ao casamento da sua filha Bárbara com Tim Drake. E no caminho, ele reflete de como Batman dizia que os criminosos são medrosos e supersticiosos. Só que agora, sem o Batman para assustá-los, talvez isso seria um problema. Por isso, o Batman ter a identidade revelada não funcionava mais. Nesse momento, vemos um casal com um jovem filho entrando num beco, onde criminosos os seguem, assim como aconteceu anos antes com os Wayne. Mas antes de causar algum dano, eles percebem uma figura misteriosa no topo de um prédio. Aquilo não poderia ser o Homem-Morcego, ele estava morto. Mas aquela era uma nova versão, uma nova figura assustadora, um novo mito, uma nova lenda. Ressurgindo das cinzas do anterior, aquele era um novo Batman. E é desse jeito que termina a história. Assim como Gordon disse antes, o Batman ter a identidade revelada não funcionava mais. Por isso, ninguém sabe quem é esse novo morcego que se move amedrontando os criminosos e cuidando de Gotham. É muito provável que seja o próprio Bruce, e com certeza a explosão da mansão Wayne foi preparada por ele próprio para fingir o seu fim. Mas independente de quem seja por trás dessa nova máscara, os vilões devem saber que Gotham sempre terá um Batman. E até agora, esse é o fim da franquia Arkham. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.